Boa noite mais uma vez. Eu saúdo a todos com a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo. Louvado seja o Senhor por tudo aquilo que nós já testemunhamos até agora. Eu convido você a abrir a sua Bíblia em Gálatas capítulo 4. Gálatas capítulo 4, versículos 21 a 31. Essa é a passagem que nós vamos examinar. Nós vamos dar atenção hoje à noite. Se você está nos visitando, nós cremos, entendemos a pregação expositiva de que quando o pregador abre a Bíblia e traz para nós o significado do texto, interpretado, aplicado no nosso contexto, é Deus falando conosco. Agora, então, é com temor e tremor que nós nos aproximamos da palavra de Deus para ouvir aquilo que Ele tem a nos dizer. Gálatas capítulo 4, versículos 21 a 31. Na semana passada, nós olhamos que esse evangelho, o evangelho da graça, o verdadeiro evangelho que o apóstolo Paulo está defendendo ao longo da carta aos Gálatas, ele nos liberta e nos mantém livres. A liberdade, então, que o evangelho nos dá, nos aponta para crescermos à semelhança de Jesus Cristo, até que isso fique evidente em nós e através de nós. O apóstolo Paulo está caminhando para o fim da sua defesa e então trazer o que significa essa vida de liberdade. A partir da semana que vem, nós vamos engatar num outro tom, observar o que é essa vida de liberdade em Cristo Jesus, ao encerrarmos uma porção significativa da carta aos Gálatas, em que ele defende o verdadeiro evangelho. O que estava implícito, então, é que o começo da vida cristã é o evangelho, a manutenção da vida cristã é o evangelho. E agora o apóstolo Paulo traz uma exortação aos Gálatas. Lembre que o problema que os Gálatas estão enfrentando é o namoro com um falso evangelho que não é evangelho. O namoro com o falso evangelho que incorpora elementos de verdade, mas soma à sua mensagem elementos que não pertencem ao evangelho, produzindo uma mensagem falsa. Existem elementos que tocam em verdades, mas somado à falsidade, ou somado àquilo que não pertence ao evangelho, faz uma mensagem falsa. Hoje nós vamos ver que existe um perigo no verdadeiro evangelho. É o perigoso evangelho da fé para os que confiam em si mesmos. O apóstolo Paulo traz um alerta. Ele traz um alerta e na sua construção, na sua argumentação, ele não apenas coloca que o verdadeiro evangelho é que salva, mas não crer no verdadeiro evangelho ou somar ao evangelho a confiança nas suas próprias obras, exclui você da comunidade de fé. Aponta que você não é tão incluído quanto você pensava que estava. É um perigo isso. É o perigoso evangelho da fé. Ao longo da passagem, nós vamos ver que no início, o apóstolo Paulo mostra a insanidade dos judaizantes, esses que estavam somando ao evangelho práticas judaicas referentes à lei mosaica, e ele aponta essa inconsistência. Ele traz essa inconsistência, mostrando de que, olha, vocês estão dizendo que estão na lei, mas sequer entendem o que significa estar na lei. Na sequência, então, ele vai mostrar isso por meio de uma ilustração. Os versículos 22 e 23. E depois ele explica essa ilustração, essa alegoria. Ela é explicada e envolve tanto a família de Abraão quanto uma sequência de contrastes que ele coloca para deixar evidente o verdadeiro evangelho versus o falso evangelho. E ele termina então com uma aplicação dessa ilustração que aponta para quem somos em Cristo Jesus. Então vamos para o texto, Gálatas capítulo 4, versículos 21 a 31. Dizei-me vós, os que quereis estar sobre a lei, acaso não ouvis a lei? Pois está escrito que Abraão teve 2 filhos, um da mulher escrava e outro da livre. Mas o da escrava nasceu segundo a carne, o da livre mediante a promessa. Estas coisas são alegóricas, porque essas mulheres são 2 alianças. Uma, na verdade, se refere ao Monte Sinai, que gera para a escravidão.
Esta é Agar. Ora, Agar é o Monte Sinai, na Arábia, e corresponde à Jerusalém atual, que está em escravidão com seus filhos. Mas a Jerusalém lá de cima é livre, a qual é nossa mãe, porque está escrito: alegra-te, ó estéril, que não dás à luz, exulta e clama, tu que não estás de parto, porque são mais numerosos os filhos da abandonada que os da que tem marido. Vós, porém, irmãos, sois filhos da promessa, como Isaque. Como, porém, outrora o que nascera segundo a carne perseguia o que nasceu segundo o Espírito, assim também agora. Contudo, que diz a Escritura? Lança fora a escrava e seu filho, porque de modo algum o filho da escrava será herdeiro com o filho da livre. E assim, irmãos, somos filhos não da escrava, e sim da livre. Meus irmãos, o verdadeiro evangelho que salva pela fé, o verdadeiro evangelho que salva pela fé, que até agora o apóstolo Paulo está defendendo, o apóstolo Paulo está argumentando, expondo os erros dos Gálatas, também subverte a lógica dos que confiam em si mesmos. Se você já leu com atenção os evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas, João, você provavelmente ficou intrigado, se não fascinado, com os inúmeros episódios em que Jesus discute com os mestres da lei, mostrando como que o verdadeiro evangelho, como as boas novas, subverte todo o pensamento comum acerca de religião. E eu quero dizer isso de que não foi exclusividade do momento em que Jesus esteve entre nós. Isso tem sido ao longo de toda a história do cristianismo. Quando o evangelho da fé, o evangelho da verdadeira graça é proclamado, ele confronta nossa lógica, nossa tendência de confiar em nós mesmos. E o apóstolo Paulo traz uma palavra de alerta àqueles que confiam em si mesmos. E essa palavra de alerta aos que confiam em si mesmos não são para aqueles que estão fora da igreja, são para aqueles que estão dentro da igreja. No ano de 2006, foi o ano da minha formatura do seminário, eu me lembro de poucas coisas. Uma delas é que eu estava feliz e aliviado. A outra delas é que eu entrei já com a Ana na formatura. Não é? Tá um clima. E eu lembro de poucas palavras do discurso do então reitor do seminário. E ele disse o seguinte, olhando para a turma: vocês estão prestes a entrar no maior campo missionário que existe. Eu falei assim, puxa, mas eu fiz pastoral, eu não fiz o curso de missões. E ele explicou dizendo, vocês estão prestes a entrar no maior campo missionário que existe, a igreja brasileira. Repleta de pessoas que confiam em si mesmas e que precisam entender o que é o verdadeiro evangelho. O evangelho da graça, em que nós confiamos em Jesus e mais nada. Meus irmãos, nós temos uma tendência, nós somos programados a confiar em nós mesmos e precisamos constantemente ouvir o que Cristo fez por nós, que subverte a lógica perniciosa de colocarmos a confiança em nós mesmos. E o apóstolo Paulo traz um alerta. Vocês judaizantes, vocês que gostam do que os judaizantes falam, precisam ouvir o perigo que o verdadeiro evangelho traz para aqueles que, uma vez que ouviram o verdadeiro evangelho que traz liberdade, correm para a lei. Cuidado, porque o filho da escravidão não é herdeiro da promessa, porque o filho da escravidão foi lançado para fora, de que o filho da promessa é Isaque, não Ismael. Vamos então examinar as porções do texto e entender aquilo que o apóstolo Paulo constrói, exortando não só os Gálatas, mas trazendo para nós hoje exortações acerca do verdadeiro evangelho, suas implicações e o perigo para aqueles que confiam em si mesmos. Paulo mostra então a insanidade dos judaizantes, apontando sua inconsistência. Dizei-me vós. Esse provavelmente é o imperativo que segue, o imperativo que vimos na semana passada, sede como eu.
Ele ainda segue agora desafiando os Gálatas. Agora me diz aí vocês, os que quereis estar sob a lei, acaso não ouvis a lei? Quem são esses que querem ficar sob a lei? São aqueles que se deixaram convencer que precisam adicionar alguma coisa à obra de Jesus. Entenda que quando nós apontamos o erro daqueles que querem estar debaixo da lei, de forma nenhuma tem a ver com aqueles que querem obedecer a palavra de Deus. Okay? Gálatas capítulo 5, Gálatas capítulo 6, vai deixar ainda mais claro de que a liberdade em Cristo não exclui de nós a responsabilidade de obedecer a Cristo. Mas nós estamos falando daqueles que se deixam convencer que precisam adicionar alguma coisa à obra de Jesus. Esses são os que querem estar debaixo da lei. São aqueles que querem voltar no tempo, são aqueles que querem voltar o relógio da história da salvação e submeter-se à lei na tentativa de garantir a sua entrada numa comunidade de fé, de garantir a sua entrada na salvação. O apóstolo Paulo diz, vocês que querem ficar debaixo da lei, vocês que sob a lei, ou seja, esse desejo de sujeitar-se ao poder do pecado e viver debaixo de uma antiga era da história da redenção, depender da lei para se apresentar diante de Deus. É com vocês que o apóstolo Paulo está falando. Havia então uma certa hipocrisia daqueles que queriam estar debaixo da lei, mas sequer entendiam ou ouviam a própria lei. Esse desejo de estar debaixo da lei reflete de fato o que diz a própria lei. Eu espero que nessa altura do campeonato você esteja pronto para dizer que claro que não, porque a lei não foi dada com esse propósito. Você lembra o propósito que a lei foi dada? Não foi dada como ministra de salvação, mas sim para revelar a condição do nosso coração. Foi dada para revelar o nosso pecado. Não tem como prosperar espiritualmente nos subjugando debaixo da lei para conquistar o favor de Deus. Diante então dessa tentativa, o autor Tim Keller apresenta 4 posturas possíveis diante da lei de Deus e nossa resposta de procura de obediência à lei do Senhor. Eu vou projetar aqui para você porque é interessante a maneira como ele descreve e como possivelmente você vai se identificar com uma ou mais dessas atitudes em algum momento da sua vida. Existem aqueles que buscam cumprir a lei e dela dependem. São aqueles que obedecem à palavra de Deus e dependem da palavra de Deus para a confiança com relação ao favor de Deus. Tem gente que se relaciona com a lei de Deus dessa forma. Busca a obediência da lei e com base nessa obediência à lei depende do seu favor diante do Senhor. São pessoas moralistas, são pessoas orgulhosas, obviamente cegas com relação à sua obediência à lei do Senhor, mas que no fundo sabem que estão em desobediência ao Senhor, que a sua busca por obediência é insuficiente. Manifesta-se então melindres, um orgulho, sensíveis à crítica, arrasadas quando as suas orações não são respondidas. Porque a base do seu relacionamento com o Senhor é uma lei que ele não consegue em si mesmo cumprir e se torna o padrão ao qual ele julga pessoas buscando suprimir sua consciência constantemente acusada. Bom, tem aqueles que desobedecem à lei, mas que ainda seguem dependendo da lei. Um pouquinho mais honestas do que o número 1, um pouquinho mais humildes do que o número 1, mas sutilmente ainda colocam confiança em si mesmo. Pessoas que vivem lutando com culpa, oscilando no seu estado de humor e relacionamento com o Senhor. Tem aqueles que desobedecem à lei e dela não dependem. Olha, eu não busco seguir a lei, não dependo dela. E vive então uma vida libertina. Porque no final das contas ele criou um próprio sistema de moral libertino e depende dele, mas não
da lei do Senhor. Essas três pessoas se relacionam de uma forma equivocada com a lei de Deus e precisam ser exortadas com o verdadeiro evangelho. O quarto tipo de pessoa são aquelas que obedecem à lei e dela não dependem. Elas obedecem à palavra de Deus, elas buscam a obediência na palavra de Deus, não buscando favor diante de Deus, mas porque já foram favorecidas pelo Evangelho, já foram favorecidas pela graça de Deus, agora vivem em gratidão na busca por obediência à palavra de Deus. Não dependem da lei, dependem exclusivamente da graça de Deus. É aqui que nós queremos estar. De uma certa forma, eu espero que Gálatas lhe encaminhe para justamente isso. Senhor, eu quero obedecer ao Senhor, reconhecendo a minha incapacidade por mim mesmo, reconhecendo que tudo vem do Senhor, é para o Senhor, e dependendo única e exclusivamente da tua graça. É onde nós queremos estar. Dito isso, o apóstolo Paulo agora continua, dizendo a essas pessoas que possivelmente se encontram em uma dessas categorias, na maioria dos Gálatas eles estão no 1, exortando-os com base no verdadeiro evangelho. Então essa inconsistência ela é apontada por meio de uma ilustração, e o apóstolo Paulo coloca nos versículos 22 e 23 um contraste entre os dois filhos de Abraão. Isaque e Ismael, ou Ismael e Isaque. Esse contraste é apontado nos versículos 22 e 23 como aquele que veio de uma mulher escrava e o outro da livre. Se você se recorda do nosso estudo, se você se recorda da sua leitura de Gênesis capítulo 16, daqui a pouco a gente vai para lá, mas em Gênesis capítulo 16 fica evidente quem é o da escrava e quem é o da livre. É o contraste daquele que nasceu segundo a carne, o filho de Agar, Ismael, versus aquele que nasceu por meio da livre, segundo a promessa. Então coloque o seu dedo em Gálatas capítulo 4, vamos para Gênesis capítulo 16, e entender essa comparação que o apóstolo Paulo faz. Gênesis capítulo 16, versículos 1 em diante, diz o seguinte: Ora, Sarai, mulher de Abrão, não lhe dava filhos. Tendo, porém, uma serva egípcia, por nome Agar, disse Sarai a Abrão: Eis que o Senhor me tem impedido de dar à luz filhos. Toma, pois, a minha serva, e assim me edificarei com filhos por meio dela. E Abrão anuiu ao consentimento de Sarai. Então Sarai, mulher de Abrão, tomou Agar, egípcia, sua serva, e deu-a por mulher a Abrão, seu marido. Depois de ter ele habitado por 10 anos na terra de Canaã, ele a possuiu e ela concebeu. Vendo ela que havia concebido, foi sua senhora por ela desprezada. Disse Sarai a Abraão: Seja sobre ti a afronta que me faz a mim. Eu te dei a minha serva para possuíres. Ela, porém, vendo que concebeu, desprezou-me. Julgue o Senhor entre mim e ti. Respondeu Abraão a Sarai: A tua serva está nas tuas mãos. Procede segundo melhor te parecer. Sarai humilhou-a e ela fugiu da sua presença. É uma história triste, é uma história que descreve fatos que aconteceram e como Deus edificou o seu povo, o povo de Israel. E aqui o apóstolo Paulo captura esse episódio da história de Abraão e Sarai, que envolve Ismael, que envolve Isaque, que envolve Agar, para fazer um ponto sobre o verdadeiro evangelho. Abraão, nesse ponto, não age com fé em Deus. Ele age com fé, mas fé em si mesmo. Ele age com fé naquele que irá resolver o seu problema, ainda que seja um problema de espera da concretização da promessa de Deus, a saber que ele será o pai de uma grande nação. Qual é o problema? Ele não tem filhos. Agar está ali, sua esposa ofereceu Agar para ele, e ele disse: então eu vou resolver esse problema. Eu colocando fé e confiança em mim mesmo, ele resolve ter um filho com Agar, e o nome dele é Ismael. Deu muito ruim essa história. Deu ruim porque logo que Agar percebeu que concebeu, ela foi então e desprezou Sarai. Criou-se uma animosidade na casa de Abraão, ao ponto de Abraão falar assim: olha, faz o que você quiser com ela. E Sarai então expulsa Agar da sua casa. O resultado foi terrível.
O resultado foi terrível não só pelo drama familiar, mas o que segue depois. Porque Deus haveria de abençoar Ismael para ser também pai de grandes nações, dos quais viriam os árabes, e a confusão está aí até hoje. A confusão está aí até hoje. Então existe Ismael e existe Isaque. Isaque é o da livre, aquele que veio de Sara, segundo a promessa. Então tem duas maneiras de ser parente de Abraão. Existe uma maneira certa e existe uma maneira errada. O apóstolo Paulo está fazendo um ponto para os Gálatas que existe duas maneiras de você se relacionar com a mensagem. Existe duas maneiras de você entender que você é descendente de Abraão. A maneira errada e a maneira certa. A maneira errada é confiar em si mesmo e por meio então das suas ideias, por meio então da sua razão, você buscar um relacionamento com Deus. Essa é a forma errada. Essa é a forma que dá origem ao da escrava, que dá origem a Ismael, o da escravidão. Existe a maneira certa de ser por meio das promessas de Deus, com fé em Deus. Paulo então está deixando isso claro. O falso ensino, então, era que se você quisesse ser verdadeiro filho de Abraão, você precisava tornar-se como judeu. Essa, na verdade, é a forma errada, Gálatas. Para você ser verdadeiramente filho de Abraão, é somente por fé em Jesus e mais nada. Então ele está construindo e usando uma ilustração, ele está usando um episódio da história do próprio povo de Israel para chamar a atenção dos Gálatas. Preste atenção. Agora, essa ilustração, ela é explicada. E aqui eu peço um pouquinho da sua paciência para entrarmos em alguns detalhes e entendermos o que o texto está dizendo em detrimento do que ele não está dizendo. Ok? Porque o texto diz o seguinte, na revista atualizada, versículo 24. Estas coisas são alegóricas. E aí quando a gente escuta essa questão alegórica, a gente deve ficar bem atento. Bem atento. Existem muitos abusos feitos em nome de alegorias. E aí você olha então para o apóstolo Paulo e fala assim, quero só ver o que ele vai aprontar aqui. Porque ele está mexendo com alegoria. Alegorias começam bem cedo na história do cristianismo. Havia uma escola de interpretação bíblica em Alexandria que era conhecida pelas suas alegorias. Homens que buscavam sim entender a palavra de Deus, muitos deles nossos irmãos, mas que olharam para o texto bíblico e diante de passagens difíceis, proporam então que os textos tinham um significado mais profundo. Que algumas das parábolas tinham significados ocultos. Olhavam então para o bom samaritano, que dava 2 moedinhas para o rapaz da hospedaria e dizia, tá vendo? Uma delas é o batismo, a outra é a ceia. E todo mundo ficava, uau, de onde ele tirou isso? Ninguém sabe, ele inventou, era uma alegoria. Estava errado. Nós não usamos hoje as 2 moedinhas no culto, ok? Clicamos primeiro no batismo e depois na ceia. Isso é uma alegoria. As coisas obviamente vão sofisticando, isso mistura com aquilo que às vezes a gente escuta e talvez seja um pouco distante do seu dia a dia, mas é muito mais presente do que você imagina. Da teologia liberal, dando significados ao texto, buscando atualizar a Bíblia. São perigos, meus irmãos, que minavam a fé dos Gálatas e minam a nossa fé hoje. Bom, essas alegorias, então, é o perigo de atribuir um significado a um texto bíblico que não é compatível ao seu contexto histórico. Bom, então o que o apóstolo Paulo está fazendo? Bom, definitivamente o apóstolo Paulo é do bem. Ele não está criando uma alegoria totalmente desligada do seu sentido histórico. E aqui entra o parênteses que eu quero caminhar com você para que você entenda o que está sendo feito, inclusive os desafios, muitas vezes, de encararmos uma passagem bíblica. O apóstolo Paulo faz uso de uma palavra que foi traduzida para nós aqui de alegóricas, que é aquilo que os estudiosos chamam de rapax legomenon. Rapax, o que é isso?
Rapax legômeno nada mais é do que uma palavra dita apenas uma vez. Aí você diz, qual é o problema com isso? Tem uma série de problemas. Ou melhor, tem uma série de desafios. Por que tem desafios? Porque uma palavra que é dita uma só vez nos deixa um pouco escasso de recursos de estudo. Ok? Quando você olha a palavra alegóricas e você consulta isso lá na língua original, você fala assim, tá bom, onde mais o apóstolo Paulo usou isso? Aí você procura em Gálatas, ele não usou. Você procura em Efésios, ele também não usa. Você procura em todas as suas cartas, ele não usa. Bom, ele usou isso só uma vez, deixa eu ver o que Pedro diz. Pedro não usa. Os evangelistas não usam. A palavra só aparece uma vez no Novo Testamento. Então deixa eu ver o que a Septuaginta diz. Septo o quê? Septuaginta é a tradução do Antigo Testamento no grego. Deixa eu ver se ela aparece. Ela não aparece. E agora? Bom, essa palavra então põe para nós um desafio. Graças a Deus essa não é a única ferramenta que nós temos para estudar uma palavra e tentar fazer sentido dela. Sabendo aqui que o apóstolo Paulo, debaixo da inspiração, movido pelo Espírito Santo, vai deixar para nós a palavra de Deus. É uma convicção que nos guia. Bom, o que o apóstolo Paulo está fazendo? Com certeza, não é o que os intérpretes alegóricos fizeram e fazem. Eu coloquei a palavrinha aí para você, não na aparição que ela está em Gálatas, mas a conjunção do seu verbo, tá bom? Está na primeira pessoa aí do singular. E aí nós olhamos para esse termo, alegoreu. Parece alguma coisa para você? Alegoreu. Alegoreu parece o quê? Alegoria. Então você olha esse termo e pensa, ele não aparece em nenhum lugar. Eu não sei exatamente como eu vou traduzir. Então eu vou transliterá-lo. Às vezes essa é a opção que o intérprete faz. Então ele pega alegoria, alegoreu, e coloca o quê? O equivalente do nosso alfabeto e sai alegoria. Essa palavra não aparece de novo. Como é que ele vai interpretar? Como é que ele vai traduzir? Agora, quando nós olhamos o estudo da história da palavra, sua etimologia, isso começa já a nos apontar algumas soluções, entendendo principalmente como essa palavra é usada no seu contexto. Alguns estudiosos dizem então que o que o apóstolo Paulo está fazendo, embora ele use esse termo, que a gente ainda não sabe exatamente o que é uma espécie de tipologia. Quando eu olhei aquilo, eu falei assim, será que é uma tipologia? Será que é um tipo? Parece que alguns elementos ficam faltando dos correspondentes que ele coloca, principalmente a associação que ele faz de Agar, a filha da escravidão, com a lei. Talvez não seja bem uma tipologia. Mas então o que ele está fazendo? Bom, um estudo da palavra na etimologia às vezes nos ajuda, às vezes não. Porque a palavra alegoreu parece ser a soma de duas outras palavras. Pensa a palavra girassol. Girassol é o composto de duas palavras. Girar e sol. Então quando você junta os dois, é a expressão que nós usamos para descrever o movimento que os planetas fazem ao redor do Sol. É isso? Não, girassol. 0 na prova. Não é? O que é girassol? É aquela bela planta na Avenida Cassiano Ricardo, não é? Você para e tira foto, aquele campo de girassol. É uma planta. Tudo bem, ela gira em torno do Sol, mas a forma como hoje nós entendemos girassol já não é mais a somatória das suas palavras. Tem muitos outros exemplos, não é? Vinagre, planalto. São palavras que são compostas por outras duas, mas cuja soma não é a soma das duas, mas é um outro significado. Talvez consagrado ao longo da história. Esse é outro desafio para entendermos termos assim. Às vezes, é exatamente a somatória delas. Guarda-chuva. Guarda-chuva é uma palavra que é a somatória de duas. Guarda-chuva. Quando você usa o guarda-chuva, você está se guardando da chuva. Não vai falar sol que você quebra o meu exemplo, mas dá para usar assim também. Às vezes você usa guarda-sol, não é? Guarda-chuva. Então você vê que a somatória dessas duas palavras compõe o significado dela e faz sentido. Faz sentido. Então olha os desafios que nós temos no estudo da palavra, do termo.
E a palavra logorel parece ser a somatória de duas palavras. Uma que faz referência a outro e outro a falar publicamente. Que resulta para nós o seguinte: falar outra coisa do que se parece estar dizendo. Então o apóstolo Paulo não está fazendo uma alegoria maluca, reinterpretando o significado de uma história para simplesmente dar uma chicotada nos Gálatas. O que ele está fazendo? Ele está fazendo uma ilustração. Ele está fazendo uma ilustração. Ele usa um episódio histórico e ele aponta esse episódio histórico para fazer referência a uma realidade espiritual. A Revista Atualizada, então, optou para fazer uma transliteração, mas outras traduções fizeram o seguinte: olha o que a NVI faz. Gálatas 4:24. Isto é usado aqui como uma ilustração. Aí, provavelmente, se você tem uma NVI, tem uma letrinha, no rodapé está alegoria. Não está assim? Está alegoria. Estas mulheres representam duas alianças. Uma aliança procede do Monte Sinai, gera filhos para a escravidão. Esta é Agar. Ou a NVT, a nova versão transformadora, ela diz: estas duas mulheres ilustram duas alianças. A primeira, Agar, representa o Monte Sinai, onde o povo recebeu a lei que o escravizou. Então, doravante, como é que nós vamos olhar para isso? O apóstolo Paulo não está distorcendo o significado do texto do passado, mas ele está olhando para episódios históricos, em particular da história de Israel, e ilustrando uma realidade. É assim que nós estamos olhando para o texto. Então essa ilustração, alegoria, ela é explicada agora. Essas coisas são alegóricas, elas são ilustrações, porque essas mulheres são duas alianças. Uma, na verdade, se refere ao Monte Sinai, que gera para a escravidão. Esta é Agar. Ora, Agar é o Monte Sinai, na Arábia, e corresponde a Jerusalém atual, que está em escravidão com os seus filhos. Mas a Jerusalém lá de cima é livre. A qual é a nossa mãe? Porque está escrito. E ele faz uma citação: alegra-te, ó estéril, que não dás à luz, exulta e clama, tu que não estás de parto, porque são mais numerosos os filhos da abandonada que os da que tem marido. Agar, então, e Ismael representa a tentativa humana de se apropriar da promessa. Essa ilustração, então, aponta para o episódio em que Agar e Ismael estão envolvidas numa trama de conquistar a promessa com as suas próprias mãos. Mas é a Jerusalém lá de cima que é a livre, porque está escrito, e aí entra então uma citação de Isaías capítulo 54, versículo 1. O apóstolo Paulo, então, debaixo do mover do Espírito Santo, seleciona Isaías 54, 1. Cujo contexto original, era uma palavra profética que fora dirigido aos exilados judeus na Babilônia. Aqueles que estavam em exílio e oprimido, lutando por esperança. E essa citação então aponta para esses israelitas, esses remanescentes, que achavam que sua vida como nação chegara ao fim, que sabiam agora que provavelmente jamais voltariam para casa, nem teriam um país próprio outra vez. Pareciam então fracassados, frágeis, impotentes, diante e debaixo desse castigo do exílio, enquanto outras nações pareciam então tão fortes. A Babilônia parecia uma nação tão triunfante. Agora que vocês estão impotentes, que vocês são fracos, que vocês entenderam a sua real condição, observem como a graça opera. O forte vive ocupado demais, confiando em si mesmo. Mas eu, diz o Senhor, tornarei vocês fortes e numerosos, porque não é por meio da sua força, mas por meio da minha graça. O apóstolo Paulo costura então para que os Gálatas entendam. Não é por meio da sua manipulação, não é por meio das suas obras. É por meio da graça de Deus, recebida pelos fracos e não para aqueles que confiam em si mesmos e se acham fortes. O evangelho é perigoso para aqueles que confiam em si mesmos,
porque deixa claro que você está fora, porque por meio da sua obra, você não chega diante de Deus e diz, estou justificado. É só por meio de Jesus Cristo. E mais nada. Se é perigoso para os que confiam em si mesmos, é boas novas para aqueles que estão cansados do seu pecado. É bem provável que o seu cansaço, é bem provável que a sua tristeza, seja a graça de Deus movendo você para abrir os seus olhos e entender quão maravilhoso e suficiente é o Evangelho. Porque você não vai entender que Jesus é tudo, se você não tiver mais nada. Meus irmãos, o Evangelho é apresentado para os fracos, é apresentado para aqueles que estão carregando a culpa do seu pecado, é aqueles que não confiam mais em si mesmos, que tiveram na sua própria experiência e convictos do que a palavra de Deus diz, um sabor, um gosto amargo da realidade do pecado. É para esses o Evangelho. O que nós ouvimos do testemunho foram histórias diferentes, ouvimos contextos diferentes, mas ouvimos algumas notas comuns. Eu era pecador, eu estava no fundo do poço, eu estava separado de Deus, mas Jesus Cristo me alcançou. O Evangelho é para os fracos, é para você cansado e abatido dos seus próprios pecados, é para você que não encontra mais em si mesmo recursos e precisa agora de Jesus Cristo. Nos versículos 28 a 31, o apóstolo Paulo então aplica a ilustração apontando para quem somos em Cristo Jesus. Quem somos não é resultado de nossa força ou valor cultural, social ou pessoal. A citação que acabamos de ver em Isaías capítulo 54, versículo 1, aponta para a realidade das mulheres. A estéril, a sozinha, aquela que enfrenta o julgamento de palavras não ditas, constantemente, de que olha, tem alguma coisa errada com você, tem alguma coisa errada com você. O Evangelho é para esses. Aqueles que são oprimidos com a voz da sociedade, aqueles que são oprimidos pelos valores culturais, aqueles que são oprimidos por uma cobrança de valores errados que você adotou. O Evangelho vem para você, para te libertar. Então, aqueles que confiam na promessa de Deus, ao invés da lei, têm uma grande esperança porque confiam na obra do Espírito Santo. Aqueles que receberam o Espírito Santo estão livres da escravidão e irão receber a herança. Porque vós, porém, irmãos, sois filhos da promessa como Isaque. Por quê? Por causa da obra do Espírito Santo. Não tem nada em mim. Tudo vem dele. Jesus e mais nada. Assim, meus irmãos, somos aceitos pela graça recebida pela fé, não por obras. Como, porém, outrora, o que nascera segundo a carne perseguia o que nasceu segundo o Espírito, assim também agora. Contudo, o que diz a Escritura? Agora Paulo faz uma menção a Gênesis capítulo 21. Lança fora a escrava e seu filho, porque de modo algum o filho da escrava será herdeiro com o filho da livre. O Evangelho é uma ameaça para os religiosos. O Evangelho é uma ameaça para aqueles que confiam em si mesmos. O Evangelho ofende aqueles que buscam chegar diante de Deus apresentando suas obras. E o Evangelho diz, tudo isso não vale nada. Você começa a entender porque o Evangelho é hostilizado. Você começa a entender porque aqueles que proclamam o Evangelho de Jesus e mais nada são hostilizados, são perseguidos. Porque o Evangelho da graça ofende a tentativa humana de chegar-se diante de Deus e ser justificado. E Deus diz, isso não vale nada. Não tem como você adquirir, não tem como você alcançar o padrão de Deus. Não importa quão bonzinho você tentou ser.
Não importa quão bonzinho você acredita que seja. Não importa quão obediente você acha que foi. Você apresenta isso diante de Deus e isso não vale nada como meio de encontrar o caminho para Deus. Nada. Isso ofende pessoas. Isso ofende pessoas que buscam fazer o bem. Que buscam encontrar então consolo nas suas motivações. Que buscam encontrar consolo nas suas atitudes. Nos resultados imediatos de suas ações. Mas isso é uma ofensa à santidade de Deus. Deus é santo. Santo, santo. Não é como nós. E aqueles que buscam então viver pela lei, devem cumprir a lei por inteiro, e quando falham em um só ponto, se tornam culpados de toda a lei. Não há um justo sequer. Então não há o que você possa oferecer ao Senhor como meio de ser aceito por Ele. Não há nada. Então o Evangelho ofende. O Evangelho ofende e mostra que a graça é a declaração do fim da religião como tentativa de buscar o favor de Deus. Talvez você esteja hoje aqui convidado por alguém. Talvez você esteja aqui parente de alguém. Veio para o batismo. Veio para tentar entender esse rito evangélico. Olhou uma porção de coisas, esse mini cálice com suco de uva, esse pequeno pão, o pessoal descendo as águas. Talvez um pouco confuso, bonito, mas confuso, sem sentido. Você achou que era por causa disso? Mas talvez você tenha vindo aqui para ouvir o seguinte. Sua religião foi posta abaixo quando Deus enviou o seu Filho Jesus Cristo para morrer no seu lugar, pagar o preço dos seus pecados, ressuscitou ao terceiro dia e Ele vai voltar. E aqueles que são dele, aqueles que vão subir aos céus com Ele, são aqueles que depositaram a sua fé única e exclusivamente no que Cristo fez e mais nada. Mas isso ofende. Perseguiam então o apóstolo Paulo, perseguem a igreja hoje. Espere hostilidade dos religiosos. Onde? Lá fora? Não, aqui dentro. Onde? Daqueles que querem ver Jesus morto de novo, ou que querem apagar o nome de Jesus da história. Não, daqueles que são religiosos, daqueles que confiam em si mesmos, daqueles que julgam os outros com base nas suas obras. Espere desses. Porque o Evangelho da Graça ofende os que confiam em si mesmos. Paulo então está declarando sem rodeios que os filhos da escrava, os que buscam a salvação através da obediência à lei, sempre perseguirão os filhos da mulher livre, os que desfrutam da salvação pela graça. Os Ismaéis vão perseguir os Isaques. Mas o ponto é, quem é você? Você é alguém, filho da promessa? Você é um Isaque no sentido de que você confia na provisão de Deus para o seu relacionamento com o Senhor? E uma vez alcançado pela graça, e já ensaiando o que nós vamos ver daqui por diante, busca obediência à palavra? Ou você é alguém ainda filho da escravidão, Ismael, buscando meios de confiança em si mesmo e de apresentar algo diante de Deus? O apóstolo Paulo ensaia então, que nós vamos ver adiante, no versículo 1 do capítulo 5, para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Permanecei, pois, firmes, e não vos submetais de novo ao jugo de escravidão. Você precisa, urgentemente, considerar o que acabamos de ouvir, o que acabamos de ler, em Gálatas capítulo 4, versículos 21 a 31. É por causa do Evangelho, a religião como busca de favor com Deus não faz o menor sentido.
Não faz o menor sentido. Então, se por alguma razão você segue confiando no que fez para ser aceito diante de Deus, hoje o Evangelho da Graça lhe confronta e diz, vai ser insuficiente, é insuficiente. Desfrutamos de liberdade somente em Jesus, nosso Salvador e Senhor. Agora note, a liberdade não significa, então eu faço o que eu quero. Nós vamos ver agora como no restante da carta aos Gálatas, o apóstolo Paulo nos educa a entender o que é a liberdade que desfrutamos. Porque alguns entendem metade da história. Agora que eu estou livre em Jesus, eu faço o que eu quero. Não vem você dizendo agora que isso é desobediência. Não vem você dizendo agora que isso é pecado. Porque eu sou filho da mulher livre. Eu sou Isaac. E por meio da promessa, eu agora faço o que eu quero. Talvez você ainda esteja escravo do que você gosta. Talvez você ainda esteja escravo de quem você de fato adora. Os seus prazeres, a sua justiça. A liberdade, então, a qual Jesus Cristo nos comprou e nos chama, é para vivermos livres da servidão do pecado, para vivermos livres servindo o bom Senhor Jesus Cristo. Essa é a liberdade que nós temos. Então, se somos cristãos, somos verdadeiramente livres em Jesus. Tentados a olhar para trás. Como? Quando nos vemos devastados pelas críticas, ou por aqueles que nos esnobam. E essa tristeza exagerada em nosso coração começa a apontar que, na verdade, eu não confio tanto no que Jesus diz de mim, mas eu confio na torcida. E você busca então a aprovação de pessoas. Você entende a justificação pela fé. Você aceita ela como verdadeira. Mas você ainda opera baseado no que as pessoas pensam ou deixam de pensar sobre você. Cuidado, não olha para trás. Não é que não importa mais o que as pessoas dizem. Mas cuidado para não encontrar sua identidade em alguma coisa que não seja o que Jesus fez por você. Estamos na graça e mostramos que confiamos no Senhor quando somos ignorados. No trabalho, nas nossas atividades ministeriais. Fomos esquecidos. E aí o coração fica como? Fica doido, não é? Jesus e mais nada. O Senhor tudo vê. É interessante como o apóstolo Paulo pensou a história de Agar, mas tem inúmeros vislumbres da graça de Deus, inclusive sobre Agar. Inclusive o Deus que viu sua dor, foi até ela e proveu para Agar. Proveu para Ismael. O Senhor vê. Acalma o coração. Somos tentados a olhar para trás quando nos vemos muitas vezes presos e atolados no mesmo pecado, no mais do mesmo, no de sempre, porque deixamos de olhar para o Evangelho que liberta, de usufruir da confiança no Senhor que nos traz liberdade, não para fazer o que eu quero, mas para viver como Deus quer. Essa é a liberdade que temos que proclamar o tempo todo. Para quem, antes de tudo? Para nós mesmos. O verdadeiro evangelho que salva pela fé, subverte então, afronta a lógica dos que confiam em si mesmos. Pondere essas coisas, pense essas coisas com a urgência da eternidade. Porque Deus nos comprou para sermos verdadeiramente livres. E nós vamos ver a partir do domingo que vem o que isso significa. Na luta contra o pecado, em nos apropriarmos mais do fruto do Espírito, e assim por diante. Amém? Baixe sua cabeça, feche seus olhos, vamos orar. Senhor nosso Deus e Pai, nós chegamos diante do Senhor, gratos a Deus pelo sangue de Jesus derramado em nosso favor. Gratos a Deus pela tua misericórdia, quando inúmeras vezes não só somos tentados, mas sucumbimos a confiar em nós mesmos.
confiar naquilo que fazemos, errando o propósito para o qual fazemos o que fazemos. Purifica, ó Deus, nossas motivações, que elas sejam transformadas na busca de favor diante do Senhor para gratidão pelo favor que já recebemos em Ti. Cativa nossos corações para buscarmos a viver uma vida de obediência por amor ao Senhor, única e exclusivamente por amor ao Senhor. A verdadeira liberdade em Cristo. Cria em nós, ó Deus, a perseverança e a resiliência na luta contra o pecado. Que as reincidências, ó Deus, não abatam o nosso coração, nosso espírito, mas que a constante presença da Tua graça e misericórdia, desfrutada no corpo de Cristo, anime o coração da Tua igreja. Alertada pelo perigo de confiar em si mesma e animada pela realidade de que em Ti somos livres, verdadeiramente livres. E é no nome precioso de Jesus que nós oramos. Amém.